Curso de Psicanálise Clínica, em 24 módulos. Nós estamos agora no módulo 14. Freud, as transferências em Freud, Ferenczi e Fromm. Este módulo é especificamente para analisar um pouco melhor a questão da transferência, que é a coluna central da psicanálise clínica, até porque a transferência não é uma criação específica, exclusiva de Freud, como acostuma ser dito. Teve uma participação fundamental de Ferenczi, inclusive Fromm. Os vídeos são gratuitos, é a democratização da psicanálise. Os vídeos são grátis, mas os que contribuírem com R$30 por cada vídeo, semanal, durante 24 vídeos, 24 semanas, porque os vídeos são publicados na sexta-feira, antes das 20 horas. Se você contribuir com R$30, você estará matriculado nesse curso, vai receber a apostila em PDF do módulo, e quando completar 24, você vai receber o certificado de psicanalista clínico e a carteira com número de registro, com retrato, e seu nome estará no site. Se você preferir, receberá o certificado de pós-graduação. Se quiser os dois, é só você contribuir 2 vezes. O Pix deve ser enviado, o Pix e-mail, anpc2018@gmail.com, e envie o comprovante para o Zap 6198-340-6632. Você pode também pedir uma assessoria ou tirar as suas dúvidas, ou fazer as suas perguntas pelo e-mail, através de áudio. Então hoje nós vamos falar sobre a transferência. As transferências em Freud, Ferenczi e Fromm. Este vídeo está baseado em cima dos conceitos retirados que foram apresentados num trabalho numa faculdade, numa universidade internacional de Santander, Espanha, pelo Dr. Jorge Silva Garcia, em que fala sobre Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi foi um dos discípulos de Freud, um dos maiores psicanalistas pouco conhecido, mas é fundamental conhecer Ferenczi. Depois deste curso de 24 módulos, nós teremos um curso especial de todos os grandes psicanalistas. São 12 psicanalistas, desde Adler, Freud, Sándor Ferenczi, Jung, William Reich, Lacan, Viktor Frankl, Erich Fromm e todos esses grandes homens. São em total de 12 que nós estaremos fazendo um curso de 24 módulos, para que você tenha uma visão completa da psicanálise. E Sándor Ferenczi talvez seja o mais importante dentro da psicanálise inicial, quando a psicanálise começou em 1900, praticamente, diríamos assim. Este trabalho foi apresentado em 1983, ou seja, faz 40 anos, sobre a transferência em Freud, Ferenczi e Fromm. Nós temos aqui Freud, nós temos Erich Fromm e temos Sándor Ferenczi. Muito bem. Freud, 1910, 1914, 1925, compreendeu gradualmente que Ana O, ou seja, o famoso caso da Ana O, tinha transferido um sentimento erótico ao professor Breuer, em 1893, seu médico de tratamento. Manifesta a inesperada manifestação que Breuer, lhe faltando elementos para entender tão amorosa exibição, apesar de discreto, ele poderia não explicar-se a si mesmo, nem a seu paciente, nessa situação. Restou o único caminho de suspender o tratamento e abandonar. Estava diante da transferência. Então, Breuer deixou o caso de Ana O nas mãos de Freud. E Freud continuou esse tratamento. E assim surgiu a questão da transferência.
Freud, em 1905, publica o termo transferência, 1905, pela primeira vez na análise do caso Dora, e define-o como a expressão de um desejo sexual infantil, inconsciente, originalmente direcionado ao pai do sexo oposto e agora expressa não intencionalmente para o terapeuta. Essa é a primeira definição da transferência. Veja bem, uma expressão, desejo infantil, inconsciente, originalmente direcionado ao pai do sexo oposto, mas que agora, depois de adulto, depois dos 20 anos, diríamos assim, expressa não intencionalmente para o terapeuta. É o que se conhece normalmente como transferência. O caso Dora, a ideia da transferência surge como essencial. No pós-fácil desse livro que Freud escreveu, Freud justifica-se sobre um defeito na interpretação da transferência, que geraria uma interrupção prematura do tratamento. Percebemos como a intensidade do fenômeno transferencial demonstrava sua força, assim como ainda não houvesse aparelho clínico e teórico para geri-lo. O próprio autor declara que foi obrigado a falhar na transferência porque, através de não conseguir esclarecer as particularidades do caso, da qual pode observar que a relação de transferência modula tanto o tratamento quanto os sintomas do paciente. A questão da transferência era um problema sério no início da história da psicanálise clínica. 5. Entende que o terapeuta nada tem a fazer como originador do sentimento manifestado no seu paciente. Compreendem que a situação privilegiada da psicanálise facilita a emergência do desejo inconsciente, reprimido e, consequentemente, não consciente do analisado. Com sua genialidade, ele também entende que o paciente deve tomar consciência de que manifestou inconscientemente, começa e foi designado como a interpretação e manejo da transferência. Elementos essenciais, entre outros, para que uma terapia seja considerada como psicanálise. Tanto é que a definição da psicanálise, ele necessariamente tem que trabalhar com a resistência e a transferência. Nós já falamos isso. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo parecia simples e claro. Precisa-se que seja em caso de psicanálise. E só aí onde emerge o fenômeno da transferência, sempre inconsciente do paciente e da sua natureza, é sempre um desejo sexual infantil. Essa é a questão. Muito bem. Com o tempo, Freud começou a perceber, McAlpine, o autor, em 1950, escreve que existem transferências positivas e negativas, maternas e paternas. Sempre tentar entender o processo psicodinâmico do fenômeno de transferência, pensou em várias explicações para tal processo psicodinâmico, que deriva de sugestão, uma fantasia sexual, um afeto deslocado, surge do superego, é uma introjeção, corresponde à repetição compulsiva, deriva de projeção, de identificação, tudo que foi confuso. Mas 3 fatos sempre destacaram. Primeiro, a natureza espontânea da transferência emergente como parte da própria neurose do paciente. 2, tal processo inconsciente é direcionado ao terapeuta. E, finalmente, 3, sempre representa a visão sexual de algumas crianças inconscientes. Muito bem, por aí você pode ver
que Freud estava realmente numa situação complicada. Ele tinha que explicar, ele tinha que entender, ele tinha que definir. Os termos utilizados por Freud e seus discípulos para designar o fenômeno de transferência sofrem de complicações semânticas por serem designados indistintamente como a transferência, a transferências, ou seja, em plural aqui, transferências, estado de transferência, relato analítico e, por último, um novo conceito foi adicionado, neurose transferencial, para designar a regressão infantil que pode ocorrer durante a psicanálise. Ou seja, no início da psicanálise, da história da psicanálise, estava difícil encontrar um nome correto, definir e fazer a sua, vamos chamar assim, a sua medição, para que fosse parte da estrutura da clínica psicanalítica. A esta complicação, adicionou-se a consciência gradual de que a transferência é observável em situações extra-analíticas cotidianas, fato que alguns analistas aceitaram plenamente. Por exemplo, Ferenczi, citado por Forrest, em 1954, além disso, falou-se sobre manipulação da transferência, sobre a necessidade de promoção da transferência positiva e a exigência de interpretar a transferência oportuna e claramente para evitar fortalecer resistências ou interromper a psicanálise. Você vê que havia um imbróglio, um problema, várias coisas precisavam ser definidas. E aí entra justamente no momento em que começa Ferenczi a atuar positivamente. Ferenczi, inclusive, treinava os psicanalistas que chegavam para Freud. Ferenczi era o braço direito de Freud. Ferenczi foi um dos maiores teóricos, eu diria um dos maiores psicanalistas, naturalmente ofuscado por Freud. E Ferenczi tinha, se você ler as obras completas de Ferenczi, Sándor Ferenczi, você vai perceber que ele tinha a mania e a genialidade de criar técnicas. Ele criou mais de 20 técnicas. E as técnicas que ele criava funcionavam. Ele trazia para Freud algumas aprovava, outras desaprovava, mas nós vamos falar nesse curso, no próximo curso, vamos falar sobre essas questões que Ferenczi criava. Ele era um verdadeiro gênio. E ele foi que mexeu profundamente com o conceito da transferência. Graças a Ferenczi, a transferência se transformou, poderíamos dizer, num pedestal na coluna da psicanálise. Que Freud não tinha todos os elementos necessários. Quem trazia os elementos necessários era Ferenczi, com a sua genialidade. Defini-lo intelectualmente era claramente impossível. Era uma manifestação inconsciente para o paciente, sem relação à realidade do analista, que só se tornou patente no contexto da psicanálise e, segundo Silveret, a transferência era sempre acompanhada por uma sensação de sagrado por parte do analisado. A transferência resultou numa espada de Damócles. Você vai perguntar o que é a espada de Damócles. A espada de Damócles, na história, na lenda grega, era uma espada de Damócles, era um cidadão, um soldado, sei lá, e a espada estava sobre a cabeça. Em qualquer momento, aquela espada podia cair na cabeça. Era o castigo que ele estava. E ele tinha essa sensação de que em qualquer momento aquela espada cairia na cabeça e ele estaria morto. Então a transferência resultou ser uma espada de Damócles. A espada de Damócles pendente sobre as nossas cabeças. Uma espada que é invisível, porque cada um de nós a identifica à sua maneira e a experimenta como queremos e podemos. Ninguém tinha consciência exata o que era a transferência, mas sempre a vivendo como uma ameaça disposta a demonstrar a nossa
incapacidade como terapeutas e a falha da nossa formulação. Além de tudo isso, nós sentimos desarmado perante as críticas à psicanálise e a nós como psicanalistas por causa das coisas pobres e confusas da nossa terminologia. Veja bem, é por isso que a psicanálise dificilmente será uma ciência, como muitos querem, legalizada pelo governo, que a psicanálise ela tem que crescer, ela tem que ampliar. Ela tem que evoluir, diríamos assim. Há muita coisa. Freud dizia em 1936 que a psicanálise futuramente seria a ciência do inconsciente. E como técnica, ele mexe com as camadas mais profundas do inconsciente. E quanto mais nós penetramos no inconsciente, nós encontramos coisas mais profundas e mais importantes. Então, a psicanálise não é uma ciência estanque, como qualquer outra ciência. Definiu o programa, está tudo certo, já sabe, é só você ir lá praticar. Não, senhores, não é assim. O próprio Freud diz, ele atendeu mais de 5.000 pessoas e os 5.000 eram diferentes. Eu já atendi mais de 3.000 e os 3.000 são diferentes. Você não vai encontrar duas pessoas iguais na questão transferencial ou na questão da resistência ou em qualquer outra questão. Vamos continuar. Ao descartar a teoria da origem traumática das neuroses, nós estamos falando de Ferenczi, o que viu na transferência dos seus pacientes decorrente da solução inadequada do seu complexo de Édipo, foi o desejo sexual pelo pai do sexo oposto, o repúdio e o rancor ao pai do mesmo sexo, o medo da castração, a inveja do pênis e os ressentimentos de outros conflitos que ocultaram o desejo sexual inconfessáveis do paciente. Como todo conhecimento que começa, as hipóteses, teses e teorias resultantes em que a psicanálise se baseia, assim a terminologia que usa sobre deficiências e erros podem até parecer apertados como alfinetes. Mas a psicanálise dura, porque propõe um núcleo racional, cheio de sentido. A Freud não falta razões que, ao confrontar seus detratores, indicou a eles que mudariam suas críticas se viverem a experiência analítica de verdade. Freud estava consciente dessa necessidade desde o início, e daí derivava que cada candidato a esta especialidade deve participar da sua própria análise didática e terapêutica, com um professor qualificado, experiente e convencido. A análise didática não é simplesmente uma prática. Eu vejo que algumas associações colocaram assim como prática da psicanálise, ou seja, supervisão da psicanálise. Não existe isso. Não existe isso. Isso é conversa fiada, meu amigo. O que existe, o que Freud exigiu, são as análises didáticas. E o atendimento, é lógico. Esse tripé é o estudo da teoria, as análises didáticas e o atendimento. Agora, criar uma supervisão não é psicologia. Vai estudar psicologia, que é uma ciência. Mas a psicanálise é uma ciência que muda. Então, Freud desafiava seus detratores porque a experiência analítica de verdade eles podiam sentir somente se fizessem análise didática verdadeira e terapêutica. Não é simplesmente uma análise didática em que ele aprende a mexer com a psicanálise,
mas analisar-se a si mesmo para ele mesmo experimentar também a transferência pelo seu analista. E assim perceber a imensidão e a grandiloquência da psicanálise. Fromm ensinou como a transferência, a manifestação, as relações interpessoais da alienação individual enraizada nas orientações negativas e irracionais do caráter individual, orientações que foram formando desde a infância mais tenra. Ele ensinou como esta manifestação pode ser flagrada ou sutil, aberta ou oculta, mas sempre inconsciente para o sujeito. Desde berço, se formando um quadro de referência que modula nossa socialização com os outros, sejam figuras com autoridade, nossos iguais, ou aquelas que aprendemos e aceitamos conceitualizar como inferiores. Todo este quadro de referência enquadra nossas mistificações mais diversas que consideramos normais, até que sejamos capazes de aprender nossos modelos e forma de socialização. O que ele está falando aqui, você já entendeu, com certeza. Mas ele fala que essa transferência, desde berço, ele vem se manifestando. E se manifesta na sociedade. Quando você sente uma alegria em conhecer alguém, é transferência. Quando sente ódio, é uma transferência. Quando você se alia com alguém, é uma transferência. A transferência é um elemento que não só se manifesta na clínica psicanalítica, mas em toda a sociedade. Isso que Fromm sempre disse. É lógico que a transferência na situação psicanalítica é individual e vai demonstrar, através das resistências analisadas, os problemas ocultos e o reprimido que está no inconsciente do ser humano. Aí já é outra situação. Mas ele está falando da grandiosidade do termo de transferência. Transferimos toda a gama de sentimentos e atitudes irracionais, visíveis no falar, andar e em toda aquela comunicação não verbal que nos é própria. O que foi transferido tem pouco ou nada a ver com a realidade. Transferimos os preconceitos estruturados em toda uma vida alienada. Vemos todo através do nosso narcisismo, um reduto defensivo do nosso eu, do nosso self, atemorizado, ferido e muito dolorido pelas circunstâncias alienantes dos nossos pais, que nenhuma ou pouca culpa tem a ver com a forma como foram formados ou programados. Não precisa nenhuma explicação. É só você ouvir de novo que você vai entender. Isto é a mais pura verdade. Palavras de Erich Fromm. Transferimos toda uma forma peculiar de ser, de sentir. Transferimos preconceitos e vícios mistificados para o nosso esquema de socialização, como também transferimos todo o prejudicado e mistificado em nossa relação com os objetos, como o repúdio a livros, músicas, etc. E o transferimos porque nossa caracterologia vigente impõe toda uma forma de ser que não podemos mudar até que, já disse, não ocorram alterações na orientação do nosso caráter. Sem a ruptura do nosso quadro de referência anterior, não há possibilidade de construir um novo marco de referência que impulsione mudanças criativas e produtivas na orientação do nosso caráter. É por isso, Erich Fromm dizia, precisa fazer psicanálise. Nos Estados Unidos, todos fazem psicanálise, ou a maioria. Aqui,
só as pessoas que sentem que estão com um problema. Não, todos precisamos fazer, porque todos nós temos esses problemas que Erich Fromm relata e mostra claramente, para que nós sejamos produtivos, sejamos realmente verdadeiros, que nós possamos ser individuais, não individualistas, mas individualizados. Essa é a postura genial de Erich Fromm. A importância da análise direta e indireta, a importância da análise direta e indireta da transferência não pode deixar de assinalar. E enquanto tentarmos descrever com palavras, só a própria experiência da psicanálise pode comunicar a compreensão dos aspectos mais sutis e importantes de tal transferência. Além disso, enquanto não estabelecer uma relação de confiança irracional com o terapeuta, o sujeito não pode enfrentar seus medos mais recônditos. Isso pode ser exemplo, dizendo que para descermos ao 9º círculo do inferno, assim como Dante desceu, exigimos fé na própria integridade e confiança do nosso guia, aquele Virgílio que já conhece o caminho, que é o psicanalista. Quando você faz a sua transferência, você não precisa ter medo, porque você vai descer no seu próprio inferno, no 9º círculo do inferno. Mas você vai ser direcionado pelo seu psicanalista. Ao menos é esse o que se espera do verdadeiro psicanalista. E a psicanálise mexe com isso, com o interior do ser humano. Vamos falar agora de Sandor Ferenczi. 1873 a 1933. Eu já falei algumas coisas de Sandor Ferenczi. Foi um amigo fiel e dedicado de Freud, sempre comprometido com o amigo. Nunca terminou com ele, apesar da crítica injustificada do seu professor e amigo Freud. Mas Ferenczi não se submeteu a Freud e reabriu antigos caminhos que este tinha fechado, e abriu outros consequentes com seu flamante de homem amoroso humano, cheio de ternura e feliz em sua casa. Ele passou a ser considerado o analista dos casos perdidos de Forest, obra citada, porque era incansável no seu esforço para compreender e curar aqueles que o consultavam. Este era o grande Ferenczi. Embora incompreendido por Freud, ele fez um magnífico trabalho. E ele usava a transferência como elemento fundamental, que deveria ser experimentado. Não só a transferência, como a contratransferência. São palavras de Ferenczi. A palavra contratransferência, Freud não aceitou no início. Quem levantou essa palavra foi Ferenczi, e que graças à história foi aceita na Inglaterra, e futuramente, logo depois, foi aceita pela própria psicanálise como um todo, a transferência e a contratransferência. Do ponto de vista do tema da transferência, indica claramente que a Ferenczi ampliou, por implicação, a concepção que esse fenômeno teve para Freud. Se Ferenczi ficasse com a concepção de Freud, nunca teria entendido o valor do trauma sexual da infância. Veja só. Você sabia disso? Teria acreditado, como Freud, que era uma autojustificação que servia para esconder a própria inquietação sexual da criança, inquietação sexual relativa ao complexo de Édipo. Freud pensou que se transferia o medo da castração disfarçado. Além disso,
Freud pensou que o fenômeno da transferência está limitado aos ventos da infância, enquanto Ferenczi implicou a persistência de tal processo na idade adulta, desde a infância. Para Freud, só haveria na infância. E para Ferenczi, essa questão ia até a idade adulta. E Freud reafirma isso, apontando que somos prisioneiros de uma orientação improdutiva ou alienada do nosso caráter, até que possamos conhecer esta orientação e assim poder modificar para orientações produtivas e criativas. Ferenczi viveu na transferência dos seus pacientes. Ele era o gênio da transferência, a submissão ao agressor, e pode conseguir guiá-los a tomar consciência da paralisia que os dominava, a desconfiança, a ira intensa sentida pelo roubo e a clara negligência dos seus pais, e finalmente o medo que causou a submissão. Ferenczi experimentou na transferência dos seus pacientes o anelo de ternura, compreensão e proteção que desejaram quando crianças, e facilitou o que chamamos hoje de regressão reconstrutiva, que nos permite escolher nosso próprio caminho. Não submisso nem defensivo, Ferenczi viveu com seus pacientes toda uma profunda necessidade de amor materno e paterno inexistente. Olha quem foi Ferenczi, meu amigo. As pessoas falam muito de Freud e nunca ouvi alguém falar de Ferenczi. Mas essa é uma escola espanhola. Esta tese foi apresentada numa universidade da Espanha há 40 anos. E você pode encontrar tudo isso nos livros de Ferenczi. Eu tenho todos os livros, as obras completas de Ferenczi. Se nós analisarmos Ferenczi, você vai perceber que ele era um gênio indomável. Adler, Jung e Jung não apenas romperam com Freud, mas também descartaram e repudiaram teses importantes da teoria freudiana. Enquanto Ferenczi superou aqueles aspectos teóricos que não fizeram sentido para ele, procurando entender e ajudar seus pacientes. Ferenczi passou por cima, não concordava muito com o mestre, mas passou por cima, aproveitou o que podia e fez melhor. A prática clínica foi emocionante para Ferenczi, e quando a teoria existente não cumpria seu papel de explicar os fenômenos observados, ele a transcendeu sem deixar os aspectos teóricos válidos. Não deixou de insistir na análise da transferência como um fenômeno crucial em psicanálise. Não posso deixar de acrescentar que convém ler estes três grandes pensadores: Freud, Ferenczi e Fromm, deste campo, e que o final deve ser a própria experiência de viver e analisar nossas transferências. É por isso que o próximo curso vai ter esses três grandes nomes e outros 9 nomes. Em total são 12 nomes da história da psicanálise. Para você entender toda a psicanálise, toda a magnitude e a magnificência da psicanálise. Eu queria lançar agora, mas vou esperar terminar. Já estamos no módulo 14. Quando terminar o 24, no módulo 25 vai ser o módulo 1 desse novo curso da psicanálise integrada, onde nós vamos integrar todos os 12 psicanalistas da história da psicanálise. Meu amigo, esta é a democratização da psicanálise. Esse é o curso de Freud. O próximo vídeo será o vídeo 15/24, na sexta-feira, 26 de agosto. Você pode contribuir, mesmo que você não seja aluno, pode contribuir conosco, mesmo que seja R$1, R$5, não se preocupe. Nós estamos abertos ao diálogo, a
ajudar e a democratizar a psicanálise. Seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros.